Vamos a ganhar. Vou aonde você for, só pra ver você jogar com coração e muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Cruzeiro foi em Sergipe e fez muito bem o serviço. 5-0 com show do garoto Vitor Roque, voltando com a grana no bolso e tempo para se preparar para o clássico. Alô, Samuel Venâncio, boa noite, Samuca. Alô, Léo, boa noite para o amigo ligado aqui na turma do bate-bola. O Cruzeiro vai voltar e a programação deve ter treino até sábado, depois uma folga aí provavelmente domingo e talvez segunda e o retorno na terça-feira, mas isso o Cruzeiro ainda vai confirmar a programação. Certo é que tem muito tempo, dá para descansar também, o Cruzeiro que veio num ritmo pesado de jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, então agora é que o Paulo Pessolano vai ter mais tempo para recuperar e também para treinar a equipe pensando no clássico contra o Atlético, dia 6 de março, é mando do Atlético no Mineirão. E o Cruzeiro vai ter alguns pontos aí importantes para definir. Por exemplo, primeiro eu falei sobre o Ronaldo. Ronaldo, ele anunciou que chega na quarta-feira que vem a Belo Horizonte e vai ficar até a outra segunda, dia 7 de março. Vai ficar 5 dias em Belo Horizonte, acompanhando todo o trabalho que vem sendo feito na Toca da Raposa 2, agora com a gestão do Ronaldo. E além disso, a questão do Maicon. O Maicon segue treinando com o elenco na Toca da Raposa 2, ele participou de todas as últimas atividades, quer ficar e as partes estão conversando. Vamos ver se eles chegam num denominador comum. O Maicon é peça importante neste elenco do Cruzeiro, é um jogador que se identificou muito com o clube, já pela história na base e que não quer deixar a Toca da Raposa 2, então vamos aguardar. E também a questão da CBF marcar o jogo contra o Tum Tum. Cruzeiro buscou a classificação, agora na segunda fase vai pegar o Tum Tum no Maranhão, que eliminou Volta Redonda, sapecou 4-2 no Volta Redonda. Este jogo será comando do Tum Tum do Maranhão, é partida única na segunda fase, e aí não tem mais vantagem de empate para o visitante, se empatar é pênalti. O Cruzeiro aguarda esta decisão da CBF e de quando também vai ser o jogo. São várias datas disponíveis no mês de março e a CBF é quem vai definir quando o Cruzeiro vai encarar a equipe do Maranhão. Surpresa na primeira rodada da Copa do Brasil. E claro, o Cruzeiro vai ter aí que tomar cuidado na segunda fase da competição. É o time voltando então de Aracaju com a classificação, com R$1,5 milhão de reais, a premiação garantida pela segunda fase, e descansando a turma, recuperando, e também na semana que vem, aí sim, pensando para valer no clássico com o Atlético. E o nosso Edu Panzi estava ontem na jornada esportiva, um jogo bem diferente, um primeiro tempo de muita dificuldade, com o Sergipe segurando e ainda dando umas espetadas, tanto que quase saiu na frente num chute do Caio Wilker, uma bola queimando a grama, e o Rafael Cabral desviou, depois o Rafael Santos tirou. Só que o Cruzeiro no segundo tempo, com essa mudança que você disse, garoto Vitor Roque e o Paulo Pessolano, ele, ao mesmo tempo em que ele dá confiança para essa garotada, ele tira a responsabilidade total desses garotos. Ele usa sempre o termo para eles se divertirem, para não são garotos ainda, e o Vitor Roque principalmente, 16 anos, e está entrando muito bem. E ontem foi escolhido por nós o melhor em campo, porque mudou a história do jogo, e o Cruzeiro voltando com esta classificação. A goleada, não vencia um time por 5-0 desde 2019, a goleada sobre o Patrocinense pelo campeonato estadual. 2 anos depois, então, o Cruzeiro voltando a vencer uma equipe por 5-0. E uma outra coisa que chamou a atenção, e você e o Panzi podem falar, era, em termos de resultado, o principal teste para o Cruzeiro. O Cruzeiro buscou a classificação, fez o que tinha que fazer, e além disso, o time queria mais o tempo inteiro. Em várias outras situações, a gente já acompanhou num 2-0 ali. Era, mesmo com todo respeito ao Sergipe, era ficar ali atrás da linha da bola, tentar uma avançada ou outra, e o Cruzeiro não, foi para cima, marcando pressão, tanto que
em vários lances lá na frente, incluindo o gol do Thiago, foi uma roubada de bola pressionando lá em cima e o Bidu deu o passe para o centroavante. Então, o Pesolano está feliz da vida com o que o Cruzeiro vem fazendo, mas ele destacou também: a construção do time segue. Não é fácil mudar um estilo de jogo, não é da noite para o dia, precisa de tempo, de paciência. Resultados ruins ainda vão acontecer ao longo da temporada, mas é ter pés no chão, confiança no trabalho, apoio para essa garotada, que o Cruzeiro está no caminho certo para brigar por coisa maior nesta temporada de 2022, né, Léo? Exatamente, Samuel Venâncio. Edu Panzi está comigo aqui no estúdio, ninguém melhor do que ele, porque comentou o jogo ontem. Eu te ouvi, Edu, e principalmente sobre o Vitor Roque. Daqui a pouco vai subir nas plataformas, no site da Itatiaia, escrevi uma coluna sobre o Vitor Roque. É preciso ter calma, mas é legal também elogiar. Porque o Cruzeiro foi lá ontem, sapecou um 5-0, poderia ter feito até mais. Eu gostei do que disse o Samuel Venâncio, do apetite do time, né? O tempo todo buscando gol atrás de gol, depois que a parada já estava decidida. E isso vem do trabalho do treinador. Motivação, organização e, na minha opinião, a melhoria do Vitor Roque. O Vitor Roque com o Luxemburgo me parecia aquele famoso assim, Panzi, sabe? Vai lá, garota, arrebenta, confia em você. Com o Pesolano vai lá, garota, arrebenta, mas corre pra cá, busca esse lado aqui, se mete no meio desses zagueiros. Me parece mais bem treinado também o Vitor Roque, que é muito jovem, mas que foi o nome da noite, né, Panzi? Boa noite. Sem dúvida, um abraço, Léo, um abraço pro Samuel, pra quem tá ligado na turma do bate-bola. E me chamou a atenção também o jeito de jogar do time ser mantido com as alterações, mas as características dos atletas mudarem um pouquinho esse jeito de jogar. Cruzeiro com o Giovani pelo lado e o Vagninho e o Edu é um time mais estático. Não que não se movimenta, mas se movimenta menos do que quando tem Thiago e Vitor Roque. É impressionante como Thiago e Vitor Roque se entendem, como trocam de posição, né? O Thiago e o Vitor Roque trocam mais do que Edu e Giovani, do que Edu e Vagninho. O Edu é mais jogador de área do que o Thiago. É aquele centroavante mesmo. O Thiago também é um bom jogador de área, mas se movimenta mais, cai pelo lado. As duas finalizações do Vitor Roque, os 2 gols, foram de centroavante. O primeiro deles numa jogada do Thiago, numa dessas trocas de posição, que ele dá um drible de corpo no zagueiro e faz o gol, e o segundo como um centroavante nato, né? O cruzamento do lateral faz gol de cabeça dentro da pequena área. Então ficou um time mais móvel depois das alterações do Pesolano. Quer dizer que é melhor com esse time que terminou o jogo? Não, são apenas observações, são características diferentes, isso é bom para o Cruzeiro. Isso é um elenco que tem jogadores com características diferentes e que pode mudar um jogo. Se o jogo tiver mais complicado, enfim, foi algo positivo que me chamou a atenção nesse jogo lá em Sergipe. E eu acho que a dificuldade encontrada no primeiro tempo era natural. Eu já imaginava antes do jogo, falei, o Sergipe vai estar fechadinho, apesar de precisar da vitória, e depois no segundo tempo vai se soltar. Só que o Cruzeiro fez o gol muito cedo na segunda etapa. E aí abriu, o Sergipe foi para cima, o Cruzeiro encontrou muitos espaços e fez o que tinha que fazer. Você pega um time que é inferior ao seu, ele te dá espaços. O que você faz? Você engole, você amassa, você goleia. Foi o que o Cruzeiro fez, não precisou ficar tocando bola, porque tem um prazo até o próximo jogo, não tinha que se poupar, e a última coisa que o Cruzeiro fez foi se poupar. Quem entrou, que estava com apetite, e construiu uma baita de uma goleada. Há muito tempo a gente não via um 5-0 do Cruzeiro, e nada melhor do que se preparar para um clássico depois de uma classificação e com uma goleada, hein, Samuel? Isso, e há muito tempo também a gente não via tantos jogadores de frente marcando gols com a camisa do Cruzeiro. Tanto que até tem no nosso itatiaia.com.br o Edu, ele chegou ao 6º gol dele, e sem contar que ele é anulado contra o América, 6 gols em 8 jogos. Uma matéria do nosso Alexandre Simões, o Simões e o Pio. O Imperador Azul tem média de 0,75 gol por jogo em 2022. Ele já alcançou o número de gols do Marcelo Moreno ao longo de toda a temporada de 2021. O Moreno teve média de 0,27. O Thiago tem 3 gols. O Vitor Roque, que está entrando e atuando pela beirada, também tem 3 gols. Primeiro gol ontem do João Paulo com a camisa do Cruzeiro. Então, a turma ali de frente vem contribuindo para este retrospecto do Cruzeiro. E claro, como disse o Paulo Pesolano, é só o começo de trabalho na temporada de 2022. Tem muita coisa ainda
pela frente. O Cruzeiro está voltando e os jogadores serão liberados, mas até o próximo compromisso, que é o clássico contra o Atlético, dia 6 de março, mando do Atlético no Mineirão, são 10 dias. O Cruzeiro já treinou hoje, a turma foi pra praia, lá em Aracaju, todos os jogadores, à exceção o Giovani, que reclamou de uma pancada, e a gente destacou isso na transmissão, em um lançamento, ele acabou levando a pior, depois continuou normalmente, deu assistência pro gol do Edu, e foi substituído, vai ser reavaliado aqui em Belo Horizonte quando o Cruzeiro chegar e voltar aos treinos na Toca da Raposa 2. Então é tempo para recuperar, é tempo para trabalhar ainda mais até este compromisso pelo Campeonato Estadual. Pelo Mineiro, restam 3 jogos para o Cruzeiro. Cruzeiro que hoje está na liderança, depende do jogo de sábado do Atlético com o Pouso Alegre. Mas tem o clássico com o Atlético, mando do Atlético, depois tem o Pouso Alegre no Independência, é a penúltima rodada, e na última rodada o Cruzeiro vai até Patrocínio para enfrentar Patrocinense pela última rodada da fase de classificação, e aí é ver em qual posição o Cruzeiro vai terminar, pensando no estadual. Em termos de Copa do Brasil, Cruzeiro aguarda a CBF definir a programação. São algumas datas já reservadas para a segunda fase. O jogo contra o Tuntum do Maranhão, que eliminou o Volta Redonda. Tuntum, um time muito novo, joga na cidade de Tuntum. O estádio lá tem que ver as condições para uma transmissão de TV, por exemplo. Jogo à noite, acho que não tem condição, a não ser que a história mude. Tanto que ontem a partida contra o Volta Redonda começou às 3h30 da tarde. E o Cruzeiro aguarda então, mas pode ser já... Tem 9 e 10 de março como datas reservadas, tem 16 e 17 de março. Deve ser em uma destas semanas o jogo contra o Tuntum. Aí lembrando, é partida única, empate leva a decisão da vaga para os pênaltis e o mando já foi definido desde o sorteio, quando o Cruzeiro ficou conhecendo o adversário da primeira fase. Isso aí já é estabelecido no primeiro sorteio. Depois tem outro sorteio avançando para a terceira fase da competição. Então o time volta, Léo Figueiredo, com o objetivo cumprido, a goleada, a classificação, R$1,5 milhão que é a cota de participação na segunda fase da Copa do Brasil e com esse tempo de preparação até o clássico. E para fechar, uma informação que está no nosso site, a apuração minha e do Guilherme Pio, a informação foi antecipada pelos colegas do Super Esportes e a gente confirmou. O Cruzeiro está encerrando o contrato com a WeWork e vai definir uma nova sede administrativa, segundo o clube e a WeWork também. Foi um encerramento de vínculo que partiu do Cruzeiro para reduzir os custos. Então vamos aguardar onde o Cruzeiro agora vai colocar a parte administrativa para seguir aí com os trabalhos nesta temporada, seu Léo. Muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos Cruzeiro, vamos a ganhar.